Que é muito fácil para um médico que provavelmente também tem ligação com a indústria farmacêutica, então é muito mais vantajoso para você indicar o remédio do que indicar uma vida saudável. Uma pessoa morrer para 700 mil pessoas se sentirem um pouco mais seguras. Não, sentirem não. Eu fiz 86 churrascos na pandemia e tô vivo. Tem muitas relações entre vacinas e crianças que desenvolvem autismo. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes. Mas o sol, ele é o maior fonte de cura que existe. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa? O que a gente é contra pessoas que não querem se vacinar serem obrigadas a se vacinar. O meu corpo, minhas regras só valem se eu quiser abortar, se eu quiser sair pelada na rua. Ninguém conhece mais o próprio filho do que o pai e a mãe. Nós temos o livre-arbítrio, né? Meu padrasto e minha mãe nunca tomaram uma vacina e são saudáveis, né? Se todo mundo pensa que nem você, nós corremos o risco dessas doenças voltarem e as epidemias que já foram controladas voltarem a acontecer novamente, atingindo principalmente as crianças. Eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista, e hoje eu estou aqui cercado por 30 pessoas anti-vacina. Mentiras contra vacinas matam pessoas. Vamos lá falar sobre esse tema da desinformação e como que isso atinge todos. Desinformação ou enganação? E eu digo ainda, profissionais da saúde eu incluo nesse time de pessoas que às vezes, neste mundo digital especialmente, sofrem influência do que a gente chama da desinformação ou da excesso de informação e acabam muitas vezes sem uma avaliação mais crítica e acabam reproduzindo esse comportamento. O que você tem a dizer com isso? Tá, das vacinas antigas, eu não nasci naquela época, eu não vivi aquilo, então assim, eu só vim com a consequência e recebi a vacina. Tá. Beleza, tá? Aliás, por isso que você está aqui. Por isso que eu tô aqui, pode ser, não reclamo não todos, mas muitos dos que estamos aqui nessa sala só estão aqui porque seus pais se vacinaram e vacinaram seus filhos. Sim, né? Aí a gente entra nessa questão, a obrigatoriedade, né? Então a gente foi enganado, mas a gente é obrigado. As crianças são obrigadas. As crianças são obrigadas, mas os adultos também foram obrigados. Não. Alguns anos atrás, tudo bem? Na Covid, você está dizendo? Sim, mas não vou ficar falando só disso, não vai ficar muito chato. Não, sim, mas na Covid assim, tinha regulamentos sanitários internacionais. Estou usando as duas realidades, tá? A minha lá. Realidade hoje, qual que é? É a Covid, foi que eu passei por isso. E foi drasticamente, tá? Sou totalmente contra, mas assim, as antigas, foi o que eu falei, eu vivi sobre isso, posso estar salvo por isso ou posso não estar salvo, tá? Mas como é que eu tô enganando outras pessoas, tá? Pela vivência que eu tenho, pelas situações, tá? Assim como vocês também erram, só que daí entra naquela questão. A gente erra, mas a gente não assume o erro. Aí quando o lado da população erra, aí é culpa da população, entendeu? Então, eu queria entender isso daí. É só a gente que erra, só a gente que é mentiroso, só a gente que engana e vocês são santos, é isso? O lado de vocês, não estou dizendo o senhor, eu estou dizendo o seu lado. Sim, lado a ciência, político, a ciência. Nós estamos falando de ciência. O que nós defendemos é a medicina ou as recomendações baseadas em evidências, em ciência. Então, para a gente fazer uma recomendação, olha, para diabetes é bom que você tome esse remédio. Para você não ter câncer, é melhor você tomar a vacina do HPV, porque o HPV pode levar ao câncer. Não tem câncer de colo de útero sem infecção pelo HPV. Então, se você não tem infecção pelo HPV, você não vai ter câncer de colo de útero, no caso da mulher. Não fume, porque fumar faz mal para a sua saúde. Você pode ter um enfisema, você pode ter um câncer de pulmão. Tome vacinas, porque o seu risco de desenvolver uma meningite, uma pneumonia, é muito maior do que se você não for vacinado. Nenhuma vacina é 100% garantida. Então, essa conversa de eu tomei a vacina da Covid e tive Covid, ótimo. Da gripe, mesma coisa. Não é 100% eficaz nenhuma das vacinas. Na maioria das vezes, a vacina tem o principal objetivo de prevenir forma grave. Hospitalização e morte, eu estou falando. Então, quando você fala de que vacinas, que essa desinformação, que é o papo de agora, a gente fala que você foi contaminado eventualmente porque você ouviu o discurso anti-vacina, eu nunca tomei vacina e estou aqui, ótimo, meu vizinho tomou vacina e está lá na UTI porque não adiantou nada, a vacina não protegeu ele. Esses relatos não são a base da ciência. A gente faz estudos comparando. Quantas pessoas se internaram? Tantos. Quantas dessas tomaram vacinas? Quantas não tomaram? Comparo quem toma placebo, uma substância que não é vacina, com vacina. Quanto ela protegeu? Quais são os riscos do medicamento ou da vacina? Quais são os riscos da doença? E a gente vai construindo as recomendações em vacinação baseadas nessas evidências. Assim a gente faz. Então, qualquer ruído
qualquer comunicação ou desinformação que a gente, ou infodemia, que é a palavra da moda, né? Epidemia de informação, que nas redes sociais se amplificam com muita facilidade, atinge você. Se eu tô aqui, tô dizendo, esse cara morreu. Tomou vacina e morreu. Esse aqui tomou vacina. Então, isso traz uma insegurança para a população. Então, essa disseminação desse conhecimento, especialmente, ou dessa falta de conhecimento, ou essa desinformação. E aí vem a grande pedra no nosso sapato, é que muitas vezes oportunistas profissionais da saúde são os veiculadores dessa informação. Então, e atinge pessoas que nem você. Mas é o doutor que está falando. É o doutor que está dizendo. O doutor que nem eu. Sei lá se é que nem eu, melhor que eu, pior que eu. Mas é um doutor como eu, que está lá vestindo o seu jaleco, dizendo na internet que não tome vacina, isso faz mal, isso vai ser um dano assim como tem também, não, e aí fazem o inverso. Ao contrário o médico que tá ali recebendo por fora e indicando o remédio X, indicando a vacina X. Eu insisto nisso, a vacina é muito mais barata do que qualquer remédio. Se quem tá querendo... sempre que há um discurso anti-vacina na internet, cai, derruba. Se chega alguém pra falar anti-vacina no Instagram... Existe uma legislação pra isso, derruba. Né? A gente aqui tá brigando contra a obrigatoriedade. Então, se você tá achando que há doutores que estão enganando a população no discurso contra a vacina, então por que a gente então não te propõe aqui agora um debate com médicos que são a favor... das pessoas terem o livre-arbítrio de se vacinarem ou não e darem os seus argumentos contra a vacina. A gente pode fazer esse debate, então? Eu consigo esses médicos. Vocês propõem fazer esse debate? Deixa eu te explicar. A gente quer a discussão. A gente está lutando aqui para que haja discussão. Não há discussão, há imposição de informação. Como é que vocês que calam as pessoas dissidentes estão falando que essas poucas pessoas dissidentes estão enganando? Ou seja, elas estão sofrendo censura para tentar impor as suas ideias e essas pessoas são as enganadoras, enquanto as que impõem, não, essas têm a verdade absoluta, essas sabem de tudo e essas têm o poder de calar os seus próprios dissidentes de profissão. Deixa eu te falar um pouquinho, senão... As pessoas com quem a quem você está se referindo como querem impor são organismos internacionais, são sociedades médicas, são organizações como a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde, CDC dos Estados Unidos, de Londres, de onde você quer que seja. Tá. Aqui norte... Que pode errar. Deixa eu falar. Não, tudo bem. Deixa eu falar. Que pode errar ou não? Então ou porque ele é de Londres, dos Estados Unidos, aí não pode errar? Essas pessoas então, que fazem... Eles estão imunes a erros? Não, elas baseiam em evidências científicas. Mas eles estão imunes a erros ou não? Ninguém está imune a erros. Então... As sociedades, os profissionais de saúde... Se eles são tão bons, por que eles estão com medo da discussão? A conversa não está andando. Deixa eu me ouvir um pouquinho. Então, essas pessoas que constroem as recomendações de vacinação, elas fazem estudos baseado em evidências científicas e não em achismos. Então, quando você tem um país introduzindo uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, passando por um comitê de especialistas, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, e vem uma pessoa qualquer, ou 10, ou 15, um grupo pequeno, que não faz parte de nenhuma dessas organizações, que não tem nenhum crédito e não tem nenhuma, vamos dizer, referência nesses ambientes da ciência, e vem dizer para você, olha, eu acho melhor isso tudo que estão falando é uma grande bobeira. Ou você acredita numa teoria da conspiração que todos estão querendo matar as crianças do planeta, ou os adultos do planeta, ou você acha que não é possível que os programas do mundo inteiro estão colocando vacinas para a população querendo sacrificá-las, querendo ganhar dinheiro. É uma grande conspiração para todo mundo adoecer as pessoas e, consequentemente, matar essas pessoas ou fazê-las doentes para vender um medicamento. Isso é crime contra a saúde pública. Prazer. Muito Rita. prazer. Rita, seja muito bem-vinda. Então, doutor, é o seguinte, o senhor falou de médicos que também são do seu, né? São médicos. Sim, são médicos. Ou profissionais da saúde. Isso, profissionais da saúde que nos induziram a acreditar que as vacinas não são eficazes. Contra tudo e contra todos, contra as bases da ciência. Exato. Então, o que poderíamos dizer do presidente da OMS, que não é médico? O que poderíamos dizer do ministro da Saúde do governo hoje, que também não é médico? Quem? O Padilha? Padilha é médico. Que não é médico. É médico.
Alexandre Padilha é médico, infectologista. Tá, então eu posso estar enganado. Esses médicos que o senhor disse que também são conspiracionistas e que nos induziram a acreditar que a vacina não é eficaz. Que as vacinas, né? Não vamos particularizar uma ou outra. Que as vacinas não são eficazes. Antigamente, os hospitais, eles tinham um método inusitado de cura, que eram os solares, né? Eles colocavam as macas dos pacientes para tomar sol, banho de sol. E durante a Covid, eles negaram isso daí pra gente. Não saia pra rua, não saia de casa, não pegue sol, porque o sol... Mas o sol, ele é a maior fonte de cura que existe. A vitamina D ou o sol, você tá falando? Tudo. Tudo? Tudo. E por que foi negado? Por que foi negado pra gente isso daí? Pro Brasil ou pro mundo inteiro? No mundo inteiro. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa, que eu saiba? Não, e por que o sol seria o nosso vilão? Não tô dizendo que é vilão. Não, peraí. Não tô dizendo que é vilão, mas é como é a maior fonte de cura que existe. Como tratamento. É a maior fonte de cura que existe. E isso foi negado pra gente, isso daí. Rita, o que eu te falo, geralmente os protocolos baseados em evidências, o que a gente aplica na população, seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, é quando a gente vê resultados e, obviamente, eu vejo benefício daquela terapia. Claro que sol não vai fazer mal para ninguém, não estou dizendo que ninguém para tomar sol, mas se você tratar uma doença infecciosa. Obrigada. Obrigado, Rita. Vamos lá, Luísa. Por que que você acha sobre que... Mentira, sobre você mentiras, falou, né? É. Mas vocês, não senhor, vocês da indústria são os maiores mentirosos. Eu não sou da indústria. Assim, mas você faz parte do que defende as parte vacinas. Da indústria. Por quê? Na pandemia, o Dr. Coimbra, que criou o protocolo Coimbra, ele foi afastado da posição de médico dele, um médico integrativo incrível, porque ele recomendava a vitamina D. No exame, a vitamina D fala que só pode até 60, se eu não me engano, se eu estiver errado você me corrige, porque acima de 60 gera toxicidade, sendo que altos níveis de vitamina D cura diversas doenças. Olha, esses protocolos na Covid, a gente vivenciou muita coisa que não funcionou. Né? A gente no começo, como não conhecia muito o vírus, testou ivermectina, cloroquina, azitromicina. Nada disso mostrou ser eficaz para tratamento da Covid e nem para prevenção. Mas para quem estava defendendo a vacina e as pessoas que tomaram e deu super certo. Independente da vacina, as pessoas que tomam e dá certo, esses relatos ainda não valem. Vale estudo clínico. Senhor, me desculpa, mas tipo assim, quando se eu tomo o médico uma vacina, não tá escrito integrativo no final, como o Larry Ribeiro, que é tão cancelado, o Dr. Baracate, que é tão cancelado, eu não consigo acreditar. Não, porque todos que prega tanto saúde, mas não... O que eu tô dizendo é assim, quando você introduz uma prática médica, um tratamento, uma recomendação para você tratar uma doença, você tem que se basear no que funciona, no que funciona. E por que não na minha experiência, nem na sua. Inteligentes, estudados, fora do país tal, são tão criticados e são afastados do posto de médico? Porque não estão exercendo a medicina como ela deve ser exercida. E como que a medicina tem que ser exercida? Deixar as pessoas mais doentes? Baseado em evidência científica que faz o melhor para o seu paciente. Não o que ele acha. Não o que eu penso. Então ficar preso dentro de casa sem tomar sol na pandemia era o que dava saúde para as pessoas. O distanciamento ajudou bastante. Não ficar preso. Chegou um momento que você precisava controlar a pandemia e o vírus transmite de pessoa a pessoa. Ficar longe das pessoas parece óbvio que vai diminuir a transmissão. Você também não acredita nisso? Sim, mas baixar a imunidade também diminui a transmissão. Óbvio que ninguém mandou deixar de se alimentar, ninguém mandou deixar de tomar sol, ninguém mandou de deixar de dormir direito. O que a gente recomenda em termos de protocolo de tratamento de qualquer doença, com a Covid não foi diferente, é algo que funcione, algo que a gente garanta para a população que é eficaz e seguro. Para isso os testes são feitos, para isso os registros desses medicamentos são aprovados, para isso na bula do produto está lá escrito o que é que tanta coisa natural é escondida. As pessoas que pregam coisas naturais são calados, são silenciados. Não, mas uma coisa é pregar coisa natural, outra coisa é ser antivacina. Lu, acho que aí a gente tem que diferenciar. Você pregar coisa natural, você tomar sol, você se alimentar, você ter uma vida saudável, você, obviamente que isso não faz mal para ninguém. Agora, você deixar de se vacinar, nós estamos falando de outra coisa. Para outras vacinas, meningite, coqueluche, tem várias marcas, porque para o Covid, misteriosamente, apareceu 300 marcas diferentes. Aí não parece uma briga corrida. Hoje sobraram 2 ou 3, né? Porque a gente viu que as vacinas que se mostraram mais eficientes da Covid de 2020 para cá,
foram aquelas que não tinham tanto risco, que tinham mais benefício. Então a gente hoje caminha para uma modernização dessas vacinas, porque foi tudo muito recente, né? Foi um desenvolvimento que se buscou muito rápido por conta de uma urgência sanitária. O mundo estava daquele jeito que você bem lembra alguns anos atrás. E se o mundo hoje está diferente, em termos de Covid-19, 90% desse